A Bíblia Sagrada no Velho Testamento, no livro dos Salmos, o Salmo 46. Esse salmo é um salmo pequeno, ele é composto de 11 versículos. E nós vamos fazer a leitura dos 11 versículos. Salmo 46. E como de costume, os irmãos, após a leitura, mantenham, por gentileza, a Bíblia aberta. Todos acharam? É um livro fácil de achar, né? Salmo 46, versículo 1 ao versículo 11. Assim diz o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler todos juntos o versículo 10? Vamos lá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nas nações, sou exaltado na terra. Pois bem, esse salmo é um dos salmos mais belos de todos os 150 que nós temos no Velho Testamento. Esse salmo aqui foi escrito pelos filhos de Coré. E esse salmo aqui, ele reflete um momento na vida do povo de Deus. E este momento foi um momento de muita angústia, de muito medo, de muita tribulação, de muitas perguntas, de muita inquietude. E foi justamente numa circunstância desta natureza que nasce o Salmo de número 46. Este salmo ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, uma coisa que não era muito comum, principalmente aos judeus do Velho Testamento, repetir expressões. E este salmo ele repete por 3 vezes a palavra refúgio, se referindo a Deus. Ele diz isso no versículo 1, ele diz no versículo 7 e ele diz no versículo de número 11, ele dizendo: Deus é o nosso refúgio. Ele faz essa afirmação 3 vezes. E se nós prestarmos um pouco de atenção, este salmo ele faz uma diferenciação em um dado momento. Até o versículo de número 10, até o versículo de número 9, quem está falando são os filhos de Coré. Eles sempre estão se dirigindo a Deus, né? Eles sempre estão se referindo a Ele dizendo: Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio. Quando você lê o versículo 10, já não são mais os filhos de Coré quem estão falando. Quem está falando é o próprio Deus. Se você observar o versículo 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí já não é mais os filhos de Coré. Deus usa a boca dos filhos de Coré e agora é o próprio Deus dizendo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e sou exaltado entre as nações. E quando vai para o versículo 11, volta os filhos de Coré falando novamente. Observe então que Deus estava presente na composição desse salmo. No momento da composição desse salmo, Deus estava ouvindo os filhos de Coré. Em um determinado momento, Deus então usa a boca dos filhos e Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Agora, por que Deus faz essa intervenção no Salmo justamente neste momento aqui, que é o versículo de número 10? Justamente porque, como eu havia dito, esse Salmo foi composto em um momento de muita dificuldade para o povo de Israel. Esse Salmo aqui foi composto em um momento de muita tribulação e de muito medo. E Deus entra justamente naquele momento em que ele precisava entrar, e ele toca numa questão humana, e Deus diz assim, que é uma dificuldade que nós temos. Isso é uma questão de fé. Isso não é uma questão de sentir. É uma questão de fé. E fé não tem explicação. Fé não tem uma metafísica para explicá-la. Fé não tem lógica. Fé não tem cálculos matemáticos, científicos para explicá-la. E é justamente nesse momento que Deus diz: aquietai-vos. Veja que a intervenção divina toca numa dificuldade humana e Deus diz: aquietai-vos. E isso não é fácil. Aquietar não é tão simples. Aquietar não é tão fácil, porque exige esforço. Exige um exercício de fé. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não basta apenas aquietar, mas é preciso que quando nós nos aquietemos, nós precisamos então fazer com que a nossa quietude nos conduza a um lugar, a uma posição, a posição do saber. Ele diz: e sabei que eu sou Deus. Isso não é simples, isso não é fácil. Eu estava lendo essa semana algumas informações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e para meu espanto, o Brasil, de acordo com as informações que eu li lá, o Brasil, ele é hoje o maior país do mundo em termos de pessoas ansiosas. O Brasil. A nossa população brasileira é hoje, em termos mundial, nós somos a sociedade, a civilização composta de pessoas mais ansiosas na face da Terra. Se eu não me engano, nós estamos entre o segundo ou terceiro lugar de pessoas que mais consomem medicação para ansiedade e para dormir. Justamente por causa dessa questão, essa questão de nós termos dificuldade de nos aquietar. Porque nós vivemos numa época em que os sentimentos estão todos fora do lugar, todos misturados, os sentimentos estão todos embaralhados, e parece que nós estamos totalmente às escuras, sem saber respostas, sem saber aonde chegar, sem saber o porquê das coisas e nem saber para onde vamos e como vamos. Esta é a situação do mundo hoje e esta é a situação de nós brasileiros. Nós vivemos uma época em que pessoas estão experimentando literalmente fibrilações cardíacas, fibrilações emocionais, e elas parecem que não dão tempo, e é necessário a intervenção medicamentosa, o uso de alguma medicação para poder então diminuir os batimentos cardíacos, diminuir os pensamentos acelerados que refletem no físico, para que a gente tenha o mínimo de descanso possível. Só que nós estamos esquecendo que nós, seres humanos, nós estamos esquecendo que nós somos seres espirituais. Nós somos. Nós somos seres que nós temos uma interlocução, um intercâmbio com o sobrenatural. E nós vemos isso várias e várias vezes na Bíblia, e não apenas na Bíblia, mas em outros relatos paralelos às Escrituras, de que nós somos seres de composição do sobrenatural. João Calvino dizia que nós nascemos com os sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino, ou o semen religionis, a semente da religião. Muitos dos nossos problemas também passam por questões espirituais. Anthony Huckman, no seu livro A Imagem de Deus, ele fala de algo interessante e eu concordo e replico isso. Ele diz que o homem é um ser composto. Ele é um ser composto de corpo, alma e de uma vida espiritual. E essas três coisas, corpo, alma
e o espiritual, elas formam e compõem o homem, e o homem passa a ser um ente, passa a ser um ser. E ele pega como exemplo a criação de Adão, que quando Deus forma o homem biologicamente, ele não estava definido. Diz que Deus cria o homem biologicamente, dá forma corpórea ao homem, e diz assim, e soprou em Adão, soprou, e diz lá, e o homem passou a ser alma vivente. A composição de corpo e alma, e a intervenção divina, e diz o homem passou a ser um ente, uma alma divina, uma alma vivente. E quando nós lemos esse salmo está dizendo justamente sobre essa questão de aquietar. Falar sobre isso é muito fácil, pensar sobre isso também é tão quanto, mas praticar isso é diferente. Porque nós não estamos sabendo usar os mecanismos que a vida está nos oferecendo. Então, o nosso primeiro pensamento é procurar, eu não tenho nada contra, nem estou dizendo para que não faça, é apenas uma informação que eu estou dando. Mas o nosso primeiro momento é que nós vivemos numa época que tudo se resolve com medicação. Tudo se resolve ingerindo algum tipo de medicação e nós queremos então resolver os problemas existenciais ingerindo alguma coisa. John MacArthur, no seu livro Nossa Suficiência em Cristo, John MacArthur diz que ele não é um demérito, mas John MacArthur diz que a psicologia, ele a chama de pseudociência, porque ela não consegue chegar na alma humana, ela consegue apenas diagnosticar, mas ela não consegue chegar na alma humana. O que ele quer dizer com isso, John MacArthur? John MacArthur está dizendo que, como que uma medicação chega na alma? Não tem jeito. A medicação ela consegue tratar apenas dos sintomas, mas não da causa. Quem consegue chegar na causa é Cristo, é Deus. E é justamente nesse momento de inquietações, de tribulações mentais e emocionais, que neste salmo Deus faz uma intervenção e Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quem é o Deus do Salmo 46? Está muito explícito aí. Não precisa ser exegeta nem pregador para saber o que o Salmo está dizendo. Está muito claro, cristalino nesse Salmo. O versículo 1 começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Observe que ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ele diz, e ele é não apenas um refúgio e fortaleza, mas quando nós olhamos para Deus e nós sabemos que ele é refúgio e fortaleza, ele também é socorro, bem presente nas tribulações. Se há alguém aqui ou alguém em casa que não tem nenhum tipo de tribulação, levante a mão. Todos nós temos. Só que nos últimos dias parece que isso se intensificou. Nos últimos dias parece que isso estreitou o relacionamento com nós, seres humanos. Parece que nós estamos vivendo mais atribulados e mais angustiados. E é justamente nesses momentos de tribulação e de angústia que nós temos que saber que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nesse refúgio e nossa fortaleza, Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Aí o versículo 2 diz, acompanhe comigo o Salmo de número 46. Portanto, não temeremos. Aí o autor do Salmo, os autores do Salmo começam a usar de hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é um exagero. É uma coisa humanamente impossível de acontecer. Que é a mesma hipérbole que Paulo usa em 1 Coríntios. Quando ele diz assim, capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e conheça todas as coisas, isso é um exagero, isso é impossível. Ele faz uso desse recurso aqui, os salmistas. Ele diz no versículo 2, portanto não temeremos, ainda que a terra, o sistema global, se transtorne.
Ou seja, ainda que a vida humana se transtorne, fica transtornada, fica fora do lugar, tudo fora de lógica, tudo sem resposta, tudo sem coerência, tudo sem ordem cronológica das coisas. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Isso é uma coisa impossível. Isto é uma coisa impossível. Se bem que quando teve um tsunami ou um terremoto há um tempo atrás aí, afetou o eixo da Terra. Os cientistas dizem que afetou. Um negócio que aconteceu, eu não me lembro muito bem, um fenômeno que aconteceu geograficamente afetou a Terra no seu eixo. Pouca coisa, pouquíssima coisa, mas afetou. O salmista está dizendo daquelas situações que são humanamente inexplicáveis. Que a gente sabe, que a gente olha e pensa assim, nossa, eu nunca imaginei, você já passou por essa experiência, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Eu nunca esperei isso. E eu nunca imaginei. E o salmista está levantando a possibilidade daquilo que é humanamente impossível. Ele diz assim, ainda que os montes saem no meio dos mares. E o versículo 3 diz, se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, ou espumejem. Ou seja, quando elas ficam muito agitadas, as águas dos mares, qual que é a tendência? Quando elas estão com o seu grau de alcalinidade fora do normal, soltam espuma. Ou seja, aquilo que é anormal passa a coexistir, a conviver com o ser humano. Ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é fácil. Isso exige fé. E fé, muitas vezes, é deixar com que a nossa mentalidade, a nossa criatividade, a nossa emoção deixe de querer tomar a iniciativa e deixar com que a iniciativa seja de Deus. E diz mais o versículo 2, indo para o versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E na sua fúria os montes se estremeçam. Para os judeus, os montes tinham um significado espiritual. Para os povos antigos, os montes tinham um significado espiritual. Por exemplo, para os gregos, Zeus morava no Monte Olimpo. Eles acreditavam, isso era uma questão da ignorância da época, mas era até onde eles tinham conhecimento, era até onde ia o conhecimento dessas pessoas, desses povos. Eles olhavam para os montes, eles acreditavam que os deuses moravam ali. E nós temos no nosso subconsciente, nós temos essa questão de que em lugares altos há alguma coisa espiritual ali. Por exemplo, você vê aquelas pessoas que gostam de subir o Monte Everest. Estava lendo há um tempo atrás uma entrevista com uma pessoa que foi várias vezes no Monte Everest, que gosta de subir esses picos altíssimos. E um dos argumentos para justificar as suas várias idas lá, ele disse, olha, eu não sei, mas eu sinto que tem alguma coisa sobrenatural lá. Alguma coisa espiritual lá. Alguma coisa que está lá. Observe que no Novo Testamento os homens iam para os montes orar porque acreditavam que as orações no monte. Observe o que aconteceu, a transfiguração se deu aonde? A transfiguração se deu num monte. Foi justamente num monte que aparece Moisés e Elias. Eles acreditavam que nos montes existia um ambiente, uma porta, um portal para o outro lado, para algo sobrenatural. Quando ele diz assim, os montes se estremecem, ou se estremeçam, é justamente, olha, ainda que o mundo espiritual se abale, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Era aqueles momentos em que parece que não vem a resposta do alto.
É naquele momento em que parece que o mundo espiritual foi afetado pelo mundo dos homens. Não tem resposta e parece que o homem está abandonado. Na mitologia grega, há um momento em que Zeus conversa com seu filho Perseu, e Zeus estava fraco, e Perseu pergunta para ele: por que você está fraco, Zeus? Você é o Deus dos deuses. Ele diz: os homens pararam de orar para mim, e eu fui enfraquecendo. Já pensou se o Deus das Escrituras fosse assim? Se Deus das Escrituras dependesse das nossas orações para ser Deus, nós estaríamos numa condição terrível. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar e nós não sabemos orar como convém. Agora observe que o Salmo diz assim: ainda que essas coisas aconteçam, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, há uma informação muito importante nesse Salmo, que é uma informação que nos remete a um dos fatos mais significativos do Velho Testamento, e que pode e deve nos servir de inspiração. Você que talvez está passando por algum tipo de tribulação, de perguntas, de inquietudes, você em casa que está passando algum tipo de angústia, o fato que esse Salmo cita aqui pode sim muito nos ajudar. O versículo 4 diz: há um rio. Veja o que diz o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ele entra no versículo 5 dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que isso significa? Você faz ideia do que isso significa? Quando ele diz assim: há um rio. Se você prestar atenção, o que isso tem a ver com o que ele está dizendo? Parece que ele imputou uma informação aqui que parece que, se você tirar, não faz falta, aparentemente. Se você pular do versículo 3 para o versículo 6, observe que não faz falta essa informação no Salmo, mas ela foi colocada aí proposital. Porque o salmista está fazendo referência a um determinado momento. Lembrem que eu falei no começo de que esse salmo foi criado num momento de muita angústia e de muita tribulação. E é justamente isso. Quando ele diz assim: há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, ele está se referindo a um momento lá no livro das Crônicas, em que o rei chamado Senaqueribe cerca com o seu grandíssimo ou grandiosíssimo exército. Senaqueribe, ele cerca Jerusalém. E quando Senaqueribe cerca Jerusalém, isso trouxe pânico para a população, para o povo de Deus. O rei Ezequias, junto com os homens de Deus, a primeira coisa que Ezequias fez foi abrir dentro do templo, literalmente ele cava dentro do templo, e ele vai até uma mina d'água e ele faz com que essa mina saia e comece a jorrar dentro do templo. Porque ele disse: se nós formos cercados, a primeira coisa que eles irão cortar é o nosso abastecimento de água. E foi justamente isso que o imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo, fez com Jerusalém, a outra Jerusalém, e fez com Jerusalém. Quando ele cerca Jerusalém, ele corta o abastecimento de água. Lembram daquela palavra que Jesus disse: ai das que estiverem grávidas? Lembram disso? Ai, lá em Mateus capítulo 24, ai daquelas que estiverem grávidas, ai daqueles que. Aquilo era uma referência a Tito, o imperador, que no ano 70 depois de Cristo, ele cerca Jerusalém, e ninguém entrava e ninguém saía, e as pessoas começaram a morrer de sede e a morrer de fome. Senaqueribe cerca Jerusalém, e Senaqueribe começa a cortar, e Ezequias abre um flanco dentro do templo
e a água começa a sair, diz, de sede nós não morremos. Foi uma estratégia de um homem que viu que ele poderia salvar o seu povo, mas não morrendo de sede. Aqui essa referência a um rio cujas correntes, aí você entende por que ele está dizendo, alegram a cidade de Deus. Entendeu? Alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. E é justamente nesse momento que o rei Ezequias usa uma frase que impulsiona 1 de João, capítulo 4, versículo 4, quando João faz uma afirmação e você vai lembrar dela. Quando Senaqueribe reúne o seu exército e cerca Jerusalém, e eles olham, eles não conseguem ver o fim do exército, de tamanho era o exército do rei Senaqueribe. O povo com medo e com as mãos trêmulas. Lembrem-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eles olham e vê aquele exército numeroso, incontável. Ezequias olha para o rio saindo de dentro do templo e olha para o povo e Ezequias diz assim: maior é o braço do homem que está com eles, mas aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão com eles. Entendeu? Ezequias disse: maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. 1 de João, quando começa a falar do anticristo, quando João começa a falar do errado como sendo normal, de uma época em que falar a verdade era uma ofensa, muito semelhante aos nossos dias, João disse: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquietar é saber que Deus é maior do que qualquer coisa. Isso não é uma informação religiosa, isso é uma informação espiritual, é diferente. É diferente. Por isso que ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. É justamente nesses momentos em que nós olhamos para o lado de fora das nossas emoções, das nossas circunstâncias, das coisas que nós temos que resolver na vida, e parece que elas não têm soluções, e parece que elas não têm resposta, e parece que elas nunca vão se resolver. Nunca vão se resolver. Eu não tenho nada contra, e em alguns momentos eu até incentivo aquelas terapias que fazem uma viagem interior, aquelas terapias que fazem uma meditação, aquelas terapias que fazem uma auto-introspecção, que você faz uma conexão com a natureza, que você faz uma conexão com a vida, etc. e tal. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Mas isso não é eficiente e nem suficiente, porque isso não chega mais embaixo. Isso só pode mudar o ser humano quando nós nos aquietarmos. Mas esse aquietar, ele tem que passar por um escrutínio. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que nos falta. O saber que Deus é Deus. Ah, mas eu sei disso. Você sabe com o intelecto. Você sabe isso cognitivamente. Mas é saber com a alma. É saber com o coração. Muitas vezes nós estamos como Marta e Maria. Lembram de Marta e Maria quando Jesus atrasou uma linguagem humana, que ele não atrasa. Quando Lázaro morre, aquele momento ali reflete muito isso, um pouco do que nós somos, porque eu também sou Marta, eu também sou Maria. Lázaro morre,
estava doente, mandam avisar Jesus, olha, e mandam com uma certa pressão psicológica. Olha, o seu amigo, a quem tu amas, está terrivelmente doente. Ainda colocou um exagero para ver se Jesus se sensibilizava e ia mais rápido. O seu amigo, a quem tu amas, está terrivelmente doente. Vá lá. Só que Jesus não foi, demorou 4 dias. E aquelas mulheres de fé, Marta e Maria, quando viram Jesus, uma foi correndo até ele e disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É interessante essa conversa lá em João capítulo 11. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus passa esse primeiro degrau. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim? E ela disse, eu sei que no último dia, eu sei. Era um saber apenas cognitivo, mas não era um saber da alma. Não era um saber com o coração, não com a razão. Era um saber que não se explica. E Jesus disse, retirem a pedra. E Marta, de novo, dando uma demonstração de fé. De fé. Não, já cheira mal. Não mexe com isso não, já cheira mal. É essa a questão. Nós só conseguimos ver a coisa, é chula a expressão, mas a gente só consegue ver a coisa fedendo. A gente não consegue ver por trás daquilo ali. A gente não consegue, a gente só consegue ver a coisa no seu estado putrefato. A gente não consegue ver além das coisas, a gente só consegue ver o imediato. Não, já cheira mal. Já cheira mal, não mexe com isso não, deixa o homem aí. Ainda bem que Jesus não ouve essas coisas. Retirem a pedra. E o texto diz, aquietai-vos. Lembram quando Jesus estava dormindo no barco e veio um vento e começou a jogar cada um para um lado e cai mercadoria no mar, cai gente, o tem para lá e para cá. E Jesus, ele dá uma desmistificada em um dos salmos que diz que Deus não dorme. Lembram? Eu não lembro o salmo. Tem um salmo que diz, eis que Deus, o guarda de Israel, ele não dorme. E Jesus fez justamente o contrário do que diz o salmo. E Jesus, ele se vê nesse direito, irmãos. Às vezes ele faz algumas coisas que nem na Bíblia nós temos resposta. Deus às vezes faz certas coisas que nem na Bíblia nós temos resposta. Ele é Deus. Sinceramente, não se sinta ofendido, mas você acha que Deus, para agir, ele está preso ao que está apenas aqui? Não. Isso aqui só é a palavra de Deus por causa dele. Mas ele não é Deus por causa disso aqui. Eu sei que isso foge um pouco daquilo que nós estamos habituados a ouvir, mas é fato. Mas eu não estou querendo causar nenhum tipo de escândalo gratuito em ninguém, não. Mas isso aqui só é a palavra de Deus por causa do Verbo encarnado. Aí Jesus estava ali, somente fora daqueles salmos que dizem, Deus não dorme. E Jesus estava dormindo. E o mar jogando eles para lá e jogando eles para cá. Aí vai mais uma vez o povo de Deus, os homens de fé. E acordam Jesus e diz, não te importas que pereçamos? Nós aqui gritando e caindo gente na água, caindo mercadoria, nós aqui desesperados, e o Senhor dormindo. E o Senhor dormindo. Aí a resposta de Jesus foi, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A fé de vocês tem que depender até de quando eu durmo.
Eu não sou o cão de guarda que fica olhando vocês 24 horas com o olho estalado. Eu, quando quero dormir, eu durmo. Aí diz o texto que Jesus se põe de pé. Jesus diz: aquieta-te mar, aquieta-te vento. E diz o texto que... E eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É a mesma expressão: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós acreditamos que Deus pode aquietar vento e aquietar mar. Mas nós não acreditamos que Deus pode aquietar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós não acreditamos. E o justo viverá pela fé. E aquietar tem que passar pelo escrutínio do saber. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu termino citando Jó. No momento mais triste de Jó. Mais triste. Ele dá uma resposta para si mesmo, para a sua esposa e para os seus amigos. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Isso é quietar. É quando a gente fala para nós mesmos: existe um Deus cujas correntes alegram a cidade de Deus. E foi no momento mais terrível de Ezequias que ele olha e não tem resposta e nem tinha recursos humanos. Ele não tinha nem exército, nem armas, nem recursos humanos. Como é que você vai lutar e você manda abrir um trem, uma água dentro? É ilógico um negócio desse. Mas é porque estava aqui, ó. Estava aqui. Aqui e aqui. E daqui até aqui são 30 centímetros. Sabia? Daqui até aqui são 30 centímetros. E são justamente esses 30 centímetros que podem fazer uma diferença muito grande na sua e na minha vida. Quando sai daqui e passa para cá. E ele olha para o exército e ele diz: maior é aquele que está com eles. Mas maior do que o que está com eles é aquele que está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Deus te ajude. E que Deus aquiete a sua mente e o seu coração. Porque você e eu precisamos disso. Nós precisamos disso. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Muito obrigado. Deus abençoe. E Deus abençoe aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em casa. Muito obrigado. Pastor Jaime.